Fala galera, beleza? Curso tático mais uma vez, agora com física, professor Vitor trazendo o melhor conteúdo de física, carreiras militares. Antes de mais nada, antes de irmos para a questão, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, beleza? Vamos para a questão. Questão da EEA 2018, certo? A unidade de momento de uma força em relação a um ponto pode ser derivada a partir das unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, SI, como? O que essa questão pede de você? Ela quer que você diga, dentro dos padrões do Sistema Internacional de Unidades, qual é a unidade do momento de uma força em relação a um ponto, ok? Então, o que é o Sistema Internacional de Unidades? O Sistema Internacional de Unidades é o padrão adotado para cada grandeza física. Assim como a força é o Newton, a massa é o quilograma, certo? Distância é o metro. Então, o momento de uma força também tem a sua unidade dentro do Sistema Internacional, certo? Então, é isso que ele quer que você informe aqui na questão. E o que é o momento de uma força? O momento de uma força, pessoal, ele é dado pelo produto da força vezes a distância do braço de alavanca. E o que é essa distância do braço de alavanca? Vou dar um exemplo aqui bem claro. Imagine que eu tenho aqui um braço de alavanca, certo? E eu tenho aqui como se fosse um parafuso a ser rotacionado, ok? Eu posso aplicar forças em várias direções e sentidos aqui, certo? Eu posso aplicar uma força aqui, eu posso aplicar uma força aqui, eu posso aplicar uma força aqui, eu posso aplicar uma força aqui. Só que cada ponto onde eu aplicar uma força vai me dar um determinado momento, certo? Por quê? Porque vai ter distâncias diferentes em relação a esse ponto, ok? Então, como é que a gente pode fazer isso? O momento de uma força, ou quem chame também, tem quem chame de torque, certo? É dado justamente por esse produto da força vezes a distância, certo? Que distância é essa? Vamos supor que eu aplique uma força nesse ponto, certo? Nesse ponto aqui. Então, a distância entre a força até o ponto, certo? Distância D, ok? Então, vamos supor que agora eu aplique uma força nesse sentido, bem nesse ponto. A distância vem daqui até aqui. Outra distância, outra D', ok? Então, o momento nada mais é do que o produto da força vezes a distância. Só que ele pede aqui, ele pede a unidade do momento, ok? Vamos lá. A unidade da força, você sabe que força é o produto da massa vezes a aceleração. Massa vezes aceleração, segunda lei de Newton, tá? Que a força é igual ao produto da massa vezes a aceleração, o princípio fundamental da dinâmica, certo? Vamos lá. A massa, ela é dada em quilograma dentro do Sistema Internacional de Unidades, certo? Ela é dada em quilograma. A aceleração dentro do Sistema Internacional de Unidades, ela é dada em metro por segundo ao quadrado, ok? Então, a massa é dada em quilograma, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. E a distância? Distância dentro do Sistema Internacional de Unidades, ela é dada em metro, ok? Então, força é isso aqui, massa, quilograma, né? Vezes a aceleração, metro por segundo ao quadrado, e distância, metro, ok? Aqui é um produto, massa vezes a aceleração, ok? Tudo isso aqui é a força, a unidade da força. Esse quilograma vezes metro por segundo ao quadrado nada mais é do que o Newton, certo? É o Newton, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, dentro do Sistema Internacional de Unidades, vezes
essa distância que é medida em metro dentro do Sistema Internacional de Unidades também, ok? Então, isso aqui resulta como? Resulta que, vamos trabalhar aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro, ok? Vezes metro daqui. E aqui dá quanto? Quilograma, metro vezes metro, metro ao quadrado, ok? Sobre segundo ao quadrado. Qual dos itens tem essa unidade aqui? Quilograma, metro quadrado, segundo quadrado. Nós temos isso aqui no item quilograma, metro quadrado por segundo quadrado. Item B, ok? Então, essa questão, item correto, item B. A unidade do momento dentro do Sistema Internacional de Unidades, o padrão do momento, é o quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão da EEA, agora 2019, ok? Um corpo de massa M está apoiado sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 30 graus, ok? Forma um ângulo de 30 graus, aqui o ângulo, em relação à horizontal, conforme a figura a seguir. O valor do coeficiente de atrito estático, que garante a condição de iminência de movimento desse corpo, é... Ele quer que você indique aqui nessa questão qual é o coeficiente de atrito estático que impede, certo? Que está na iminência desse corpo deslizar. Então, o que é que está segurando esse corpo aqui para que ele não deslize neste plano inclinado? É justamente a força de atrito. Então, existe a força de atrito aqui que segura esse objeto, certo? Esse corpo, para que ele não deslize livremente, ok? Então, a força de atrito ela é contrária ao sentido do movimento. Então, nessa questão, vamos aqui representar as forças, ok? Então, eu tenho um objeto aqui de massa M, ok? Se ele tem massa, ele tem também aqui, ó, ele tem o peso, ok? Então, estamos aqui representando as forças, ok? Representando as forças aqui. Outra força que nós temos aqui é do contato com a superfície, que é a força normal, ok? Então, a força normal, ela faz aqui, ó, ela está nesse sentido, ok? A força normal, ela é perpendicular à superfície de contato, ok? Então, vou colocar aqui, ó, força normal. Ela é perpendicular à superfície de contato. O que é que significa? Que ela faz o ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Essa superfície aqui está inclinada. Se ela fosse uma superfície reta, a força de um objeto aqui nesse sentido, ok? A força normal iria ser para cima, ok? Se aqui fosse horizontal, a força normal ia ser na vertical. Para quê? Para fazer 90 graus com a superfície de contato, ok? Então, a força normal, ela faz 90 graus com a superfície de contato. Ela é perpendicular à superfície de contato. Então, a força normal é a força referente ao contato entre os corpos, ok? Então, eu tenho aqui, nesse sentido, uma força, certo? Que eu vou chamar de PX. PX. E esse PX é um componente da força peso, que ela está nesse sentido aqui, tá? Então, o peso, ele está nesse sentido. Então, o que vai fazer ela deslizar nesse sentido para cá, na tendência do movimento, é o PX, que é uma componente do peso, ok? E eu tenho outra componente do peso aqui, nesse sentido, que eu chamo de PY. PY é outra componente do peso, certo? Então, essa força peso eu dividi em duas componentes, PY
e Px, certo? Considerando aqui, ó, como se fosse aqui, nesse sentido aqui, ó, o eixo x e o eixo y, ok? Tranquilo? Vamos lá. Só que ainda está faltando uma força aqui também. É a força que está impedindo que o objeto caia livremente apenas por Px, nesse sentido. E que força é essa? Ela vai atuar aqui, é a força de atrito, tá? Vou representar bem aqui mesmo. É a força de atrito, que eu vou chamar de Φ. Por que eu estou colocando aqui contrário? Porque a força de atrito ela é contrária à tendência do movimento, certo? A força de atrito ela é contrária à tendência do movimento. Escrever aqui, ó, Φ, força de atrito, ok? Vamos representar aqui, já está representado aqui as forças, ok? Nós temos aqui um ângulo de 30 graus, mas afinal, o que é esse Px? Px é o componente da força peso no eixo x, como eu já falei antes, e Py é a componente da força no eixo y. Por questões geométricas, certo? Por questões geométricas, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo de 30 graus, ok? Então, por configuração geométrica, Px e Py têm valores relacionados a esse ângulo. Então, vamos lá. Eu posso dizer que Px é igual a P vezes o seno de θ, ok? E Py é igual a P, que é o próprio peso, porque é um componente do peso, vezes o cosseno do ângulo θ. Ok? E que θ é esse? É esse ângulo aqui, 30 graus. Eu vou chamar θ igual a 30 graus, que é o que a questão te informa. Ok? O que é que a questão pede? A questão pede o coeficiente de atrito. Eu sei que força normal, na verdade, eu sei que a força de atrito é igual, ela é dada pelo produto de μ vezes a força normal. Isso aqui é a força de atrito, tá? Ela é dada pelo produto de μ vezes a força normal. E o que é esse μ? Esse μ é o que a questão te pede. É o coeficiente de atrito. É o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito ele pode ser de duas formas, tá? Ele pode ser atrito estático, que é o caso da questão, onde o objeto ele não encontra-se em movimento. Na verdade, ele tem força resultante igual a zero, certo? Ele pode sim ter movimento se for com velocidade constante, certo? Mas no caso aqui é velocidade igual a zero, significa que as forças que agem por um lado significa que é igual às forças que agem para o outro. Então, configurando assim uma situação estática. Então, a questão mesmo te deu aqui que é o coeficiente de atrito estático. Aqui está escrito estático, ok? Então, vamos calcular o μ estático. E o que seria o μ dinâmico? É aquele coeficiente de atrito onde o corpo já está em movimento, certo? Então, mesmo o corpo em movimento também tem um atrito tentando segurar esse movimento. Então, é um atrito dinâmico. O atrito dinâmico ele é um pouco menor do que o atrito estático, ok? Vamos lá. Então, eu sei que força de atrito é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal, ok? Vezes a força normal. Pessoal, observando aqui, é o seguinte, se o corpo está na situação estática, significa que as forças que agem para um lado são iguais em módulo, certo? Em intensidade, iguais às forças que agem para o outro lado. O que significa? Nesse sentido aqui, onde tem força normal e Py, há movimento? Não há movimento. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que Py é igual à força normal, ok? Py é igual à força normal.
A força nesse eixo aqui, agora, tem movimento? Nesse eixo da tendência do movimento, na inclinação, se o objeto está parado, não tem movimento, certo? E se ele está em equilíbrio estático, significa que Px ele é igual à força de atrito, certo? Então, Px ele é igual à força de atrito, ok? Então, vamos lá. Px, Ctrl Z aqui. Px em módulo é igual à força de atrito. Px em módulo é igual à força de atrito. E Py em módulo é igual à força normal, ok? Tranquilo? Vamos lá. Agora ele quer saber, vamos lembrar o que é que ele pede aqui? O coeficiente de atrito, certo? Eu sei que Px é igual à força de atrito. Então vamos lá. O que é o Px? Px nada mais é do que P seno de θ. Então onde tem Px eu vou colocar P seno de θ, ok? Então vamos lá. P vezes seno de θ é igual à força de atrito. O que é a força de atrito? Mi vezes normal, que é o que ele quer saber. Mi vezes força normal, certo? E o que é essa força normal? Força normal, ela está se igualando aqui. Qual é o valor do módulo da força normal? Ela se iguala ao Py em módulo, certo? Porque não tem movimento aqui nesse sentido, certo? Não tem força resultante, a força resultante aqui é igual a zero, então significa que Py é igual à força normal. Trazendo para cá, eu sei que P vezes seno de θ é igual a Mi vezes força normal, o que é igual ao Py, certo? Força normal igual ao Py, que eu tinha colocado aqui já, ó. Força normal igual ao Py. Então, onde tem força normal, vou colocar Py. Que o que é o Py? P cosseno de θ. P vezes cosseno de θ, certo? Então, eu tenho aqui P seno de θ igual a Mi vezes P vezes cosseno de θ, ok? Posso cortar P com P, ok? Vou cortar P com P, que ele está multiplicando nos dois lados da igualdade, certo? Poderia desmembrar isso aqui, transformando também em mg, porque peso é igual a massa vezes a gravidade. Mas não precisei, porque eu apenas cortei logo P com P. Sobrou o quê? Sobrou que seno, corrigir aqui, sobrou que Mi vezes cosseno de θ é igual ao seno de θ, certo? Não chamei 30 ainda não, no final eu coloco que é 30, tá? Esse Mi aqui eu vou isolar, certo? Igual, fica aqui seno, agora sim, de 30, que θ é 30, sobre, esse aqui vai para outro membro, ok? Cosseno de 30 graus. Fica como aqui? Fica aqui Mi, trazendo para cá. Opa, trazer para cá. Fica aqui Mi, ele é igual, seno sobre cosseno, a tangente de 30 graus. E quanto é a tangente de 30 graus? Tangente de 30, ele é igual a raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor do Mi estático da questão. Raiz de 3 sobre 3. Onde é que tem esse item? Raiz de 3 sobre 3, item D, ok? Item D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Questão da EA 2019 respondida com sucesso.
Espero que tenham gostado. Professor Vitor sempre aqui tirando as suas dúvidas sobre questões militares, ok? Questões de provas militares. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima.